Ô, galera, bom dia. Ovo. Ovo de Godá. Sou eu, Irmanoteu, Escopeia. Sou filho de Olonéia, irmão de Micalateia. Ali o Olavo. Tchau, Olavo. Ô, Maria. E aí, Lucas? E aí, Olavo? Fala, oi. Tô aqui hoje meio rabugento no quarto da minha mãe. Ai, ai. Entendi que é assim. Ai, vai lá. Vai com a tia. Vai com a tia. Leva, toma pro Ricardo. Leva pro Ricardo. Ai, ai. Entendi que grita enquanto ele tá me ouvindo da aula aqui. Tem que pegar ele um pouco. Aí chegou agora. Aqui, galera. Semana passada nós vimos até Semana de Arte Moderna, né? Agora nós começamos a primeira fase modernista, não é isso? Eu acho que é, Maria. Também acho que é. É porque chega uma fase que mistura demais, né? O conteúdo da terceira série, da segunda série, do pré-vestibular. Mas eu tô vou começar a terceira fase modernista do pré-vestibular. E aí eu tô na segunda fase da segunda série. E com vocês é tudo mais rápido. Com vocês tudo gira mais rápido. Então, isso que acaba me deixando, às vezes, meio perdida. Mas tá bom. Aqui. Então, hoje nós vamos falar aí desses desdobramentos da Semana de Arte Moderna, né? Nós já vimos que essa semana, assim, causou um bafafá muito grande no Brasil inteiro, né? A gente viu que eles queriam mesmo era causar, né? Por isso que essa primeira fase do modernismo, 1922 a 1930, é chamada fase heróica. Ô, gente, porque inaugurar uma coisa nova não é fácil, né? Oi, Vitor Prata. Vitor? Quer falar, Vitor? Inaugurar uma coisa nova na literatura, ainda mais quando o que eles almejavam, o projeto ideológico deles, valeu, Vitor, o projeto ideológico da primeira fase do modernismo era romper com o academicismo, né, gente? É não usar mais pontuação, tranquilo, Vitor? Não usar mais pontuação, usar sinal matemático no meio da poesia. Então, isso assusta muito, porque o que dominava a poesia até então? O parnasianismo, cheio de métrica, rimas preciosas, não é? A arte pela arte, não é? E aí, de repente, chega esse povo aí e fala, ó, acabou. Estou farto do lirismo comedido, como o Manuel Bandeira fala, não é? Então, isso é muito novo, isso é muito avassalador para a sociedade acadêmica da época, não é? Então, por isso que eles são chamados de heróica, né? A fase heróica. Esse povo aí tem essa geração heróica, porque não foi fácil fazer isso que eles fizeram, mas eram pessoas de muito pulso, né? Pessoas que tinham dinheiro, como o Oswald, como nós já falamos, né? O Oswald de Andrade, que era um dos grandes mentores do modernismo, foi um dos grandes mentores do modernismo, ele era um rapaz, um estudante que vivia entre Brasil e Paris e que tinha dinheiro para fazer acontecer, por isso alugou o espaço onde aconteceu a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Então, como desdobramentos dessa semana, porque a semana foi o marco inicial, né? Aqui que vai começar o modernismo, né? Com as ideias revolucionárias, exposições de pinturas baseadas nas vanguardas europeias, como, por exemplo, a exposição da Anita Malfatti, da Tarsila do Amaral, né? O nu cubista lá que causou o maior bafafá com o Monteiro Lobato, não é? Então, isso tudo fermentado, baseado no que vinha da Europa, mas abrasileirando, não é? Tornando isso brasileiro. Porque nós vamos ver agora que, como desdobramento, vai ter vários manifestos, vários movimentos, várias revistas, não é? Revista Pau Brasil, Revista Verde, aqui em Cataguases, revista... como é que chama? Manifesto Antropófago, Manifesto do Pau Brasil, Movimento Verde e Amarelo, Movimento do ANTA, todos esses movimentos são desdobramentos. O que é isso? É um grupo,
né, que é vinculada a esses ideais, às vezes alguns se diferem de outros por uns quererem manter alguma tradição e os outros só quererem inovar, não é? Nós vamos ver isso aí. Por exemplo, o Drummond de Andrade, que vai figurar só na segunda fase do modernismo, né, de 30 a 45, o Drummond, ele já escrevia, ele já se reunia com o povo lá em Belo Horizonte, né, onde tinha um bar que eles se encontravam no final do dia, para poder escrever poesia, para poder conversar sobre o modernismo, né? Então, isso vira um grupo. Aí esse grupo vai, vamos bolar um jeito de veicular nossas ideias. E cria-se a revista, né? Por isso tem esses nomes, esses vários nomes de revistas. Deixa eu pegar aqui um... Deixa eu ver se eu tenho. Tem. Que beleza. Já está abertinho aqui. Só um slide, só para a gente ver aqui, pouquinha coisa, mas só para a gente ver os nomes das revistas aqui, por enquanto. Primeira geração modernista, de 1922, chamada Heróica. Não tem esse acento aqui, né, gente? Não tem esse acento aqui. Objetivo é a destruição de todo o academicismo importado da Europa. E essa destruição do academicismo é baseada naquela obra do Marinet. Vocês lembram do Marinet, que escreveu o Manifesto Futurista? Nós queremos destruir os museus, não é? Destruir os museus no sentido metafórico, de acabar com esse passadismo, de acabar com essa ideia de valorização de mitologia, de essas coisas que acontecem no parnasianismo, entendeu? Coitado dos parnasianos, eles foram muito criticados, né? Vocês viram que o poema Os Sapos era só para criticá-los, né? Escrito por Manuel Bandeira e declamado por Ronald de Carvalho. Então, foram 3 noites, né? Segunda, quarta e sexta, de representações musicais, de apresentações de poemas, de pinturas, não é? Declamação de poemas sobre vaias e muitas vaias, que, como nós já vimos, né, foram até mesmo, dizem a crítica, né, dizem as críticas que foram até mesmo encomendadas pelos próprios idealizadores, como Oswald de Andrade, porque queria causar muito bafafá. Quanto mais movimento tivesse em torno da Semana de Arte Moderna, mais visibilidade daria para o movimento, entendeu? Quanto mais falácias houvesse, né? Então, mais movimento, mais visibilidade. Então... Nesse falar que o Monteiro Lobato estava querendo ajudar o movimento. Oi, fala de novo, Rodrigo, cortou aqui seu áudio. Não, tranquilo. Nesse sentido, dá para falar que talvez o Monteiro Lobato queria ajudar o movimento, já que ele só ficou reclamando e dando ibope para... Então, o Monteiro Lobato, ele era assim, ele queria o progresso, mas ele era muito conservador. Ele não queria essa evolução desenfreada do modernismo. Tanto que ele foi convidado para apresentar essa Semana de Arte Moderna e ele declinou do convite. Ele falou, não, eu não vou, não. Eu não quero, não, muito obrigado. Aí chamaram o Graça Aranha, que já tinha figurado no pré-modernismo, junto com o Monteiro Lobato, falando dos imigrantes, tração dos imigrantes, com o livro Canaã, que fala dos imigrantes aqui no Espírito Santo. Então, ele recusou o convite de participar da Semana de Arte Moderna. Ele queria o progresso do país, mas ele não, é meio que assim, ele não aceitava aquelas ideias revolucionárias, não só de romper com o academicismo, mas de copiar muito o que vinha de fora, e aquelas coisas, às vezes, para ele, soava como imoralidade, né? Uma pintura de nu cubista, por exemplo, que é um monte de mulher pelada pintar, para ele aquilo ali era uma imoralidade. Ele era muito conservador, queria a evolução do país, mas era conservador. Então, por isso que ele não se uniu às ideias modernistas, mas foi um pré-modernista. Foi ele que abriu o caminho, mostrando a região de São Paulo, a região que era cafeeira, né? A decadência do Vale do Paraíba, da região cafeeira, para o modernismo da segunda fase, de 1930, que vocês já estudaram, a 45, com o Graciliano Ramos, com a Raquel de Queiroz, com o Zé Lins do Rego, mostrando o declínio do engenho de açúcar. Foi o Monteiro Lobato que abriu o caminho para aquilo. Entendeu? Então, o pré-modernismo, ele tem um leque muito grande de possibilidades que vai ser explorado no modernismo. Então, quer dizer, o Monteiro Lobato era contra o modernismo? Não, mas o que ele não gostava era o modo como as coisas eram expostas, entendeu? Mas ele queria a modernidade do país. Entendeu? Ele queria a modernidade do país. Então, olha, destruição do academicismo importado da Europa, os principais autores, Mário e Oswald, que não tem nada a ver, tá? São Andrade, mas não tem nada a ver, não são parentes. Até as ideologias deles mesmo não batem, né? Porque o Oswald era mais loucão de pedra, digamos assim, sabe? Queria fazer acontecer. O Mário era mais centrado. O Mário, ele era mais
A pessoa olha até as imagens, né? As fotos. O Oswald é aquele carinha, com aquele sorrisinho cínico, irônico, assim, aquela cara de pegador, com aquele chapeuzinho esquinado na cabeça, né? E já o Mário é aquele cara mais quieto, meio carequinha, de óculos, aquele cara mais comedido, né? Que pensa mais antes de falar e principalmente antes de escrever, né? O Manuel Bandeira, que foi uma grande contribuição já para a Semana de Arte Moderna, Antônio de Alcântara Machado. Os grandes nomes que nós vamos falar aqui, o Mário de Andrade, que escreveu até a primeira obra em prosa do modernismo, que é o Macunaíma, né? O Macunaíma geralmente está no Enem, porque por ser a primeira obra modernista e por fazer essa revisitação no passado histórico do Brasil. Ele pega o índio e não idealiza a visão, né? O Macunaíma é uma paródia do mito da Iracema, né? A Iracema, virgem dos lábios de mel, que tem os cabelos mais negros que a Iracema é idealizada, a visão é idealizada, a visão romântica. Certo? Nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Maria, como assim uma índia? Ela não escova dente, mas tem uma visão idealizada. E já chega o Mário de Andrade com uma Macunaíma, né? Até o jeito de começar a obra é parecido, né? A Iracema começa assim, lá além daquela serra onde azula no horizonte, nasceu Iracema, virgem dos lábios de mel. Aí o Mário de Andrade já começa o Macunaíma assim, no fundo do mato virgem, ó, no fundo já é uma ideia que já meio que detona o personagem. No fundo do mato virgem nasceu o Macunaíma, filho de uma negra preta, assustou com a noite, o susto foi tão grande que pariu uma criança feia. O susto foi tão grande da Índia que o menino nasceu feio. Né? E ele é preto, 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 aí depois ele passa por um processo lá de branqueamento, né? Toma banho numa água lá, não sei se vocês já leram Macunaíma, e ele fica branco, dos cabelos loirinhos, ou seja, o branqueamento a europeização do brasileiro, né? Que é isso que o modernismo é contra. Né? O manifesto antropofágico, por exemplo, do Oswald de Andrade, né? Que tem até essa tela Vaporu aqui, que a esposa dele fez. Ele era casado na época com a dona Tarsila, né? Como nós já falamos, a Tarsila ilustrava muito. Esse aqui chama o antropófago, né? Aqui, ó, antropofagia. A Vaporu, que quer dizer antropofagia, homem que come, né? Então, esse movimento antropófago quer fazer isso daí. Pegar tudo que veio de fora, né? Deglutir e transformar isso em coisa brasileira. Mas, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, não. Aqui já vai falar de segunda geração. Não é isso que eu quero, não. Anem. Peraí, gente. E ele não quer falar hoje, não, né? O Gabriel não quer falar hoje, não. Tá, Gabriel, eu olho sim, tá? Daqui a pouquinho. Não sei se você tá aí, não, mas eu olho sim. Cadê o Gabriel, gente? Ah, tá aqui. Você não quer falar hoje por quê, Gabriel? Hoje eu tô ouvindo, Gabriel. Ô, Maria, meu áudio tá muito ruim hoje. Ah, hoje é o seu, né? E eu perdi meu fone ainda, eu quebrei meu fone aqui hoje ainda. Ih, ficou nervoso. Aqui, não, eu olho sim, daqui a pouquinho. Eu tô achando até que eu vou deixar um conteúdo gravado para você, pra gente fechar esse modernismo aqui, pra gente não ficar muito atarefado. Aí eu deixo o conteúdo gravado, e se não der para responder aqui, eu te respondo lá. Tá bom? Mas eu te respondo sim. Então tá. Vamos lá, então. Nós estamos nessa sequência aqui da página 106, com várias obras da Tarsila, do Di Cavalcanti, que foram grandes nomes da pintura, né? Do modernismo pictórico, digamos assim, né? A pintura do modernismo. Então, você observa que todas as obras, elas têm uma alegria, elas têm um encantamento, um colorido que é bem brasileiro, é bem típico do Brasil, né? E paisagens brasileiras ainda, né? Aqui, por exemplo, ó, Emiliano Cavalcanti, Mural do Teatro Praça Tiradentes. Então, aqui a gente vê muita cultura brasileira, né? Essa outra aqui, ó, que se chama Lagoa Santa, né? Esses modernistas fizeram como se fosse uma excursão por Minas Gerais numa época, então tem algumas pinturas relacionadas a Minas por causa disso, né? Essa excursão que eles fizeram justamente para divulgar os ideais modernistas, tá? Anitta Mafaldi com o Homem Amarelo, Tarsila com a Lagoa Santa, que também é característica de Minas Gerais, o Mamoeiro da Tarsila do Amaral. A gente vê o quê? A união do antigo, da paisagem, do que é natural, do que é brasileiro, com a modernidade, né? A modernidade do Manifesto do Mariné, lá do futurismo, porque todo o modernismo é baseado nos ideais futuristas das vanguardas europeias, tá certo?
todo o modernismo. É baseado naquilo lá. Então, a gente vai ver lâmpada elétrica, que tem aqui, ó. Deixa eu ver se a sua apostila trouxe alguma. Não, aqui não tem, não. Mas a gente tem várias obras da Tarsila, por exemplo, que vai mostrar a lâmpada elétrica, que vai mostrar... O próprio Picasso, gente, quando ele faz aquela pintura dele famosa lá, como é que chama? Guernica, tem ali corpos despedaçados, que são os horrores da guerra civil, tem os corpos despedaçados, tem cavalo morrendo, tem um touro, e tudo iluminado por uma luz elétrica, uma lâmpada elétrica, né? Então, isso é o futurismo na obra do próprio Picasso, que foi também um grande representante, que foi modelo para os pintores brasileiros. Mas, voltando aqui, nessa semana do modernismo, Semana de Arte e os seus desdobramentos, nós vamos falar do Mário de Andrade. Tem aí na sua apostila, ó. Pega aí. Ele mesmo fala, né, no livro Pauliceia Desvairada. O que é Pauliceia? Pauliceia é a cidade de São Paulo, certo? Pauliceia Desvairada se refere à cidade de São Paulo. Tem até na época tinha até em São Paulo, tinha não sei se era um mercado ou se era um bar que chamava Pauliceia, né? Que é típico de São Paulo, que esse adjetivo é referente à cidade de São Paulo. Nesse livro Pauliceia Desvairada, o próprio Mário de Andrade, ele mostra a sua consciência de que ele não é futurista, ele tem um traço de passadista nele. Ele fala assim, ó, desculpe-me por estar tão atrasado dos movimentos artísticos atuais. Eu sou passadista, confesso. Ninguém pode se libertar de uma vez só das teorias avós que bebeu. Teorias avós, as coisas antigas, né? E o autor deste livro seria hipócrita se pretendesse representar orientações modernas que ainda não compreende bem. Ou seja, ele fica no terreno que é confortável para ele. Não fala de muito futurismo, porque para ele isso daí ele não domina isso daí, digamos assim. E ele é um pouco passadista, porque é o que eu falei, o Mário ele é mais consciente, né? Ele pensa antes, né? Ele age mais em cima da razão, digamos assim, né? Mas ele fala que assim, o passado não tem que ser esquecido. Ele pode ser revisto, ele pode ser trabalhado, né? Ele pode ser ressignificado, né? E aí ele vai mostrar com uma certa ironia, com certo sarcasmo, um poema aqui na sua apostila, página 108. Ó. Esse poema chama O Trovador. O que é trovador? Trovador lembra o galego português lá, começando a língua portuguesa, lembra? As cantigas dos trovadores que deram origem para a língua portuguesa. Primeira coisa escrita em língua portuguesa foi as cantigas, né? Então, quer dizer, uma coisa antiga. Olha, já falou que ele é passadista. O trovador, sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras. Ele já fala o seguinte, que ele tem um sentimento áspero por esse povo antigo. Então, olha a ironia. Olha a ironia. O trovador, ele está cantando, está falando sobre o trovador, mas ele mesmo é o lírico, ele tem um sentimento áspero pelo trovador. Digamos assim, as primaveras de sarcasmo intermitentemente no meu coração arlequinal. Intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio na minha alma doente, como um longo som redondo, cantabona, dloron. Sou um tupi tangendo um alaúde. Tupi! É o que há de mais arcaico no Brasil. Observa, eu sou um tupi, ele pode estar se referindo tanto à língua, né, a nossa língua mãe, quanto ao índio, o indígena. Né? Nós sabemos que o modernismo vai revisitar o romantismo, o indígena de novo. Né? Já vimos aí o Macunaíma, a paródia do mito da Iracema. Essa revisitação tem um olhar crítico, tem um olhar irônico sobre o passado brasileiro. Não é somente rever o passado, tem um projeto ideológico em mente. Né? De refazer a literatura brasileira, de romper com o que vem, com o que é europeu, com essa teoria eurocêntrica, fazer uma coisa de identidade nacional mesmo, baseada em quê? No jeito do povo falar. Não quer romper com o academicismo? Não quer fazer uma poesia do jeito que o povo fala? Não é isso que o Oswald de Andrade faz? Aqui, ó, nesse livro que vocês deviam ter. Ô livrinho bom, tá? Poesia para o Brasil. Aí, ó. Poesia para o Brasil, com ilustração da Tarsila. Aqui você observa, ó. Bem brasileiro, né? E aqui já tem uma ponte, um bondinho, que já mostra modernidade, não é? Esse livro Poesia para o Brasil, ele faz uma revisitação do passado histórico brasileiro. Ele faz uma releitura do passado histórico, na verdade. Ó, vício na fala.
Olha como que ele fala. Para dizer Emílio, dizem mio. Para dizer melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Então, observa bem. O que que ele quer dizer? Que o povo fala do seu jeito. O jeito do povo falar, ele se faz entendido. Entende? Então, eles vão fazendo telhado. Ou seja, eles vão enredando. O vocabulário deles consegue fazer com que eles se entendam. Entendeu? E como o Manuel Bandeira falou, né? Porque a evocação do Recife, nós corrigimos semana passada, eu acho, essa atividade aqui na postura de vocês, que fala assim, porque o povo é que fala o português gostoso, enquanto nós, ou seja, nós letrados, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada, não é? Então, vamos utilizar o linguajar brasileiro para a gente poder inaugurar, para a gente poder fazer uma literatura com identidade nacional de verdade, né? Sem o eurocentrismo. Essa era a tendência, esse era o projeto ideológico do modernismo, né? Dessa primeira fase. Na segunda fase, a gente já vai estar mais maduro, já vai estar mais consciente. A Raquel de Queiroz, os Zé Lins do Rego, já vai poder escrever o Fogo Morto, os Zé Lins do Rego, utilizando um modo de falar dos paraibanos, que eles usam no dia a dia. Por quê? Porque isso já agora já está um terreno, já não é mais um campo minado na literatura. Isso agora já está num ponto assim que já se pode escrever dessa forma sem causar tanto estranhamento. Isso foi conseguido graças a esse heroísmo da primeira fase do modernismo, certo? Voltando aqui no Trovador, que nós já descambamos para outros lados, né? A literatura é um ramastur nessa turma, não tem jeito não. Voltando aqui no Trovador, a gente percebe como que ele une o passadista, o passadismo, né? Que é o trovador, o alaúde, né, gente? Tangendo um alaúde, e o tupi. Ele junta isso tudo, ele junta as coisas, tudo que é passadista, todos os elementos do passado, ele une na poesia modernista. Né? Então, quer dizer, esse apego ao passado, como ele fala aqui, não tem que ser esquecido, pode ser citado, pode ser retrabalhado, pode ser ressignificado, né? Sob uma perspectiva irônica, porque aqui ele fala com certa ironia, né? Porque fala que tem sentimentos ásperos dos homens da primeira fase. Né? Então, a gente percebe aqui, ó, mais uma complexidade do Mário de Andrade, né? É um escritor muito complexo, né? A literatura dele não é difícil, mas é uma literatura complexa, é bem, não é difícil a leitura, mas é bem consciente, digamos assim, porque ele sabe que ele é do modernismo, mas que ele tem características passadistas, ok? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ódio ao burguês, na sua apostila aí. Ele trabalha com um exagero da linguagem. Outra coisa que ele fala que às vezes não tem que ser combatido, o exagero dos parnasianos, né? Não tem que ser combatido um exagero. O exagero pode ser uma arma extremamente potente no modernismo. Eu posso utilizar esse exagero a meu favor. Aí ele vai mostrar esse exagero aqui, na expressão poética dele, em ódio ao burguês. Ode ao burguês. Eu insulto o burguês. Gente, a ironia de novo. Olha o sarcasmo de novo, típico do modernismo. Olha aqui, ode. Vocês já sabem que ode é um gênero literário, né? Gênero lírico, poético, em que eu faço um elogio para alguém, para uma pessoa, certo? Aí ele fala, ode ao burguês, teria que ser um elogio, então. Mas ele fala assim, eu insulto o burguês. O burguês nique, o burguês, a digestão bem feita. Então, quando ele vai falando assim, que é uma ode, né? Mas ele vai insultando, até a cacofonia que dá o próprio título, ódio ao burguês. Ode, vira ódio ao burguês. Observa, do jeito que você fala. Não é? Então, isso daí já é uma característica, né? Quando você ouve... Mari. Oi? Qual que usa contexto religioso mesmo? A figura de linguagem? Como é que é? A figura de linguagem que usa contexto religioso. Figura de linguagem com contexto religioso? Não seria o gênero... É elegia? Não. É gênero elegia. lírico. A elegia, não é assim que ela vai utilizar contexto religioso, mas como ela é para alguém que morreu, né? Geralmente ela é um tom assim, mais piedoso, que pode se aproximar da religiosidade. Não põe para ele ver, não, que ele vai ficar com medo depois, não dorme. Tchau, a mãe está trabalhando. Traz água para mim.
Não que seja assim voltado para o contexto religioso, Lucas, mas como é elegia, por exemplo, você vai falar de alguém que morreu, geralmente você fala com assim, com uma certa compaixão e com uma certa devoção cristã, né? Então isso pode pender para o lado religioso. Por exemplo, o Fagundes Varela, que figurou na segunda fase do romantismo brasileiro, né, que é a segunda fase ali, que é encabeçada pelo Álvares de Azevedo, que tem atração pela morte, né? Que é tudo fantasmagórico, uma atmosfera lúgubre. O Fagundes Varela escreveu uma elegia para o filho dele que morreu. Aí ele fala que eras na vida, a pomba predileta. Então ele faz um contexto, um paralelo, uma intertextualidade bíblica, né? Eras na vida, a pomba predileta que conduzia o ramo da esperança. Aí é voltado um pouco para a religiosidade, né? Mas é uma elegia, não tem traço, não tem característica típica, não. A elegia não tem que ser voltada para a religiosidade, ok? E o ódio é sempre exaltação. Ódio é sempre exaltação. É sempre exaltação. Nesse caso do modernismo, como nós vamos trabalhar com muita ironia e sarcasmo, não é? Uhum. Aí é o contrário. Ele fala que vai fazer uma ódio ao burguês, mas ele está insultando. Ele, na verdade, não é ódio de elogiar, é ódio ao burguês. Entende? Então, quando você fala rápido, dá essa cacofonia que dá para você entender que seria ódio ao burguês. Outra característica do modernismo presente nessas obras do Mário é situações cotidianas, né? Que geralmente eles falam nos seus poemas, nas suas obras. Então, como nós vimos, Desdobramento de Semana de Arte Moderna, vários desses movimentos, o Grupo Verde, pega a sua apostila aí na página 109, que está falando de alguns aí nessa primeira coluna, era dupla ideologia, né? Do modernismo. Obrigada, filho. A busca pela liberdade formal, liberdade de expressão, e se desvencilhar de vez do eurocentrismo, buscar uma identidade nacional a partir da arte, né? A arte de um modo geral, tanto pictórica quanto literária. E como movimentos que a gente pode destacar mais, né? Que vai ter o verde, amarelo, que são mais conservadores, né? Tem o nacionalismo mais voltado para aquela idealização do romantismo, o verde amarelismo, né? Esse grupo. Mas, contrário a esses, tem, por exemplo, o Pau-Brasil e o Antropófago, que são assim, mais radicais, não é? Essa poesia Pau-Brasil, como eu falei para vocês aqui, vocês compram esse livrinho, gente, por R$10 no sebo. Não é um desrespeito com o camarada, mas você compra, para popularizar a literatura, né? É bacana você ter isso aqui, ó, História do Brasil. Aí essa parte aqui, História do Brasil, aí tem sempre um crítico comentando, o que é bacana para você entender. Outra coisa, galera, o que derruba candidato no Enem? Poesia modernista. Por quê? Porque ela é muito complexa para se entender, porque você tem que entender o projeto ideológico do movimento literário, você tem que entender a época, você tem que entender o contexto histórico, não é? E por que ele faz essa revisitação? Qual que é o projeto em mente que ele tem? Então, às vezes, isso derruba o candidato. Às vezes é uma coisa boba e às vezes a gente não entende. Então, nós todas ilustradas pela Tarsila, não é? Em História do Brasil, ele fala assim, se Pero Vaz de Caminha... Não sei se é Pero Vaz, se Dom Pedro chegar aqui com história, eu boto ele na cadeia. Então, olha como que ele faz uma revisitação na história do Brasil. Esse livro aqui, ele condensa, ele sintetiza, desde 1500 até os dias atuais, quando ele escreveu, 1924, esse livro. Ele condensa toda a história do Brasil de uma forma irônica, entende? De uma forma, assim, bem-humorada. Se Dom Pedro chegar aqui com história, eu boto ele na cadeia. Né? O índio chegou, os portugueses chegaram aqui debaixo de uma bruta chuva. Que pena! Fosse um dia de sol, o indígena tinha despido o português. Ou seja, a coisa podia ter sido um pouco diferente. Não é? Entende? Entende o que ele fala? E, às vezes não precisava ter sido tão fácil essa dominação, essa colonização. Não é? Então, poemas pequenos, mas que assim, carregados de sentido e das características do modernismo, né? Que é essa visão, esse projeto ideológico, como eu falei, de rever o nosso passado e de transformar. Por que chama Poesia Pau-Brasil? Qual que foi o primeiro... O próprio nome da obra já remete aos primórdios do Brasil, não é? Veja bem, o Pau-Brasil não foi o primeiro elemento brasileiro que foi para o exterior por um valor alto. Não foi o primeiro produto de exportação, digamos assim. Então, o que esse movimento antropófago quer?
pegar o que vem de fora. O que é antropófago? Antropófago, você come, ó, olha de novo a revisitação. Você come não para matar a fome, mas para assimilar as características daquilo que está sendo comido, que está sendo digerido, certo? Por exemplo, você come, você é o que você come, né? Essa premissa aí dos veganos não existe desde hoje, não, existe desde sempre, ok? Você é o que você come. Me avisa aí quando a aula estiver terminando, viu? Então, vamos pegar tudo que vem de fora. Nós temos que ter um estômago forte, como se diz Tarsila. Tem que ter um estômago forte, porque nós vamos pegar isso que vem de fora, vamos digerir, vamos transformar isso em coisa brasileira para voltar para o exterior, né? É a poesia para o Brasil. E vamos eliminar, vamos excretar o que não for de utilidade. Tá certo? Isso que preza, isso que prima, isso que prega o movimento antropófago, né? Tem um manifesto antropófago aqui, não sei se tem na sua apostila, tem, lá na página 110. Primeiro aqui tem o manifesto da poesia para o Brasil. Então, é isso que esse movimento antropófago, que é um dos mais videntes, né? Desse desdobramento da Semana de Arte Moderna, é isso que ele busca, certo? Essa poesia para o Brasil aqui, ó, cadê? O que ele fala, ó? Poemas da colonização. Ah, o vício na fala está aqui. Poemas da colonização. Vai falar de fazenda antiga. Capoeira. Capoeira. Capoeira sempre cai em atividades aí, ó. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Capoeira. Capoeira. Tá aqui. O capoeira. Capoeira. Uma cultura, né, africana que ficou aí no nosso meio, que hoje é bastante evidenciada por vários grupos aqui na nossa cidade também. Então, capoeira é uma ginga. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e braços na calçada. Pernas e braços na calçada lembra o desmembramento dos corpos do Picasso, pernas e braços na calçada, que lembra o cubismo, certo? Pernas e braços na calçada lembra um flash cinematográfico, não lembra? Você imagina uma cena. Então, isso tudo já é característica do modernismo, né? Essa união da poesia com o cinema, digamos assim, né? Porque você lê e você já imagina ali a cena acontecendo, né? O próprio cinema, como nós já falamos, nem lembro se eu falei isso. Oi? Tem essa questão na apostila. Tem? Falando, questão 4. É nessa apostila nova? Aham. Ah, pois é, tá vendo? Então depois a gente pode voltar nela aqui ainda, ó. Aí a gente faz uma rememoração. Que bom, né? Pois é. Ah, aqui, ó, exercício de aprendizagem começa lá na página 129, vai falar dos pronominais, do dê-me um cigarro. Isso mesmo. Ah, achei. Questão 4, página 133. Olha aí, questão 3 também. Questão 3, Perovás caminha. O Perovás de caminha virou Perovás caminha, quer dizer que ele anda, entende? Olha o jogo. A descoberta, vai falar lá na carta, esse exemplo que eu mostrei para vocês, que a carta foi dividida em partes com vocês, seguimos nosso caminho por este mar de longa até a oitava de paz. Então, ele pega partes da carta e dá novos títulos. Esses novos títulos que ele dá para as partes da carta dão uma ressignificação para a própria carta. Entende? Os selvagens. Depois, primeiro chá. As meninas da Gare. O que as meninas da Gare? Eram 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas. E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas que de nós as muito olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Gente, isso aqui é como ele escreveu na carta. Só que o título desse excerto aqui, As Meninas da Gare, já remete às meninas... Gare é estação de trem. As meninas da Gare, as meninas que estão lá se prostituindo. Qual que é a crítica presente, Maria? O que tá fazendo isso aí? O que é esse projeto ideológico? Que crítica é essa que está vendo? Gente, só mudaram-se os tempos e mudaram os personagens. Mas a situação de prostituição está continuando. Ok? É isso que ele fala. O capoeira, bacana. Tem muito, é o que eu falo com vocês têm que fazer essas atividades aqui, vocês terem dúvida e me perguntar para a gente tirar nas dúvidas, porque a apostila de vocês, ela tem N atividades muito boas. Aí nós temos um site aí, uma plataforma, né, que a escola paga para a gente tirar atividades que não tem na internet. Essas atividades que tem lá no Elabore, não tem na internet. O que acontece? As atividades que tem lá, tá aqui na sua apostila. Então, às vezes, eu não preciso elaborar uma lista de dever para você. A Maria deu aula, mas não elaborou uma lista de atividades. Oi, filho. Eu fiz cocô na tá.
Tá bom. Eu não preciso fazer uma lista de atividade para vocês, porque tá aqui, ó. A lista que eu faria lá do Elabora, ela tá aqui. Pega os exercícios da primeira e da segunda fase do modernismo e já vai fazendo. Entende? Como vocês já viram tudo, vocês até dão conta de fazer tudo, né? Ó, outro poema que tá aqui bastante bacana, que faz também uma revisitação. Aqui, ó, Senhor Feudal, se Pedro II vier aqui com história, eu boto ele na cadeira. Ô, Ricardo, você tá fazendo muito barulho, a mamãe tá dando aula, filho. Por favor. Aqui, gente, desculpa, tá? Um outro que ele fala aqui, ó, é o pronominais, que tem aí na sua apostila. Pronominais. Pronominais. Vou falar da utilização de ênclise, mesóclise e próclise. É que o brasileiro não faz isso, gente. O te amo tá errado. Eu não posso escrever te amo. Mas para eu falar amo-te, parece que perde a força do amor. Parece que é um amor fajuto. Entende? Olha bem, aí ele fala assim, dê-me um cigarro, né? Diz a gramática do branco sabido ou do negro, taratara. Mas o brasileiro fala, deixa de bobagem, me dá um cigarro, me empresta a caneta. Na hora de você escrever a sua redação do Enem, você vai saber que você não pode utilizar isso aí, mas é o jeito de falar. Por isso que o Manuel Bandeira fala que o brasileiro é que fala gostoso, né? Esse jeito de falar, que é prazeroso. Então... Maria. Oi. Falta 3 minutos, tá? Ah, tá, valeu. Entendi que eu fico falando aqui assim, olhando para cima lá embaixo. Quando eu olho para cá, a câmera já está desligada, os meninos já estão em casa. Ah, vocês já estão em casa, né? Minha cara, né, gente? Ó, esse manifesto da poesia para o Brasil que está aí na sua apostila, ó, a poesia existe nos fatos. A língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como somos. A língua é a identidade do povo, né, galera? A língua é a identidade do povo. Por isso que ele fala assim, a contribuição de todos os erros, que o brasileiro fala errado, certo? A gente fala errado. Mas é isso que faz a nossa identidade. É isso que nós somos. É assim que nós somos. Ó, só não se inventou uma máquina de fazer versos, já havia o poeta parnasiano. Isso aqui é uma crítica ao parnasianismo. Não existe uma máquina de fazer versos, porque já tem o Olavo Bilac, digamos assim, que é uma máquina, porque faz tudo milimetricamente certinho, certo? A arte pela arte. Então, isso aqui já é uma crítica. O trabalho contra o detalhe naturalista, pela síntese, contra a morbidez romântica, pelo equilíbrio geômetro, pelo acabamento técnico, contra a cópia, pela invenção e pela surpresa, apenas brasileiros de nossa época. Ou seja, só quem adere ao modernismo que dá conta de entender as nossas ideias, os nossos ideais. Ok? O primeiro livro, a primeira edição do Poesia para o Brasil era essa ilustração aqui, né? Essa outra aqui que eu mostrei para vocês já é mais antiga. Depois nós vamos falar aí ainda o manifesto antropófago, né? Antropofagia. Antropofagia, depois desse movimento do pau-brasil aí, de fazer essa poesia com característica brasileira, com vício na fala, utilizando o jeito linguajar brasileiro, que foge da sintaxe, né? Para exportação, nós temos esse manifesto antropófago, né? Que é de pegar tudo que vem de fora, aproveitar. Quando ele fala que pegar o que vem de fora e deglutir tudo, não é que ele assim, menospreze a cultura europeia, não é isso, certo? É o seguinte, é boa, vamos ver o que nos interessa, vamos pegar, vamos aproveitar isso aqui. Isso aqui não interessa, então isso aqui a gente elimina. Entende? É aproveitar para brasileirar, para tornar rico para tornar rica a nossa cultura, nossa literatura. Entendeu? Não que ele menospreze, eu não entendo assim que ele menospreze os produtos que são europeizados. Entendido? O manifesto antropófago, ó. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Tupi or no tupi? That is the question. Ó, to be é bastante americanizado, né? To be. Mas ele não usou to be, ele usou tupi. Eu acho, assim, brilhante as ideias do modernismo, porque eles conseguem casar umas ideias, gente, tanto na forma estrutural da palavra, né? A paranomásia, que às vezes é a palavra que só é escrita parecida, mas não tem nada a ver com o significado, quanto o som que essa palavra vai trazer
quando ela for lida junto com outra, né? A tal cacofonia que às vezes pode representar. Então, isso para mim, esse trabalho com a linguagem que eles fazem, ele é de uma importância extrema. E é daí que vai nascer também nessa última fase do modernismo, na terceira fase,